Foi? Eu acho que é Príncipe. Ela é? Oi? Pode ir? Não sou em tudo? Então tá, vamos lá. Bom, então o que nós vamos fazer agora? Nós tínhamos já... Você acha que você diz que ainda é possível desassociar do professor? Dissociar? Eu acho que Se a gente tiver interação forte, eu acho que não. Acho que não. Eu acho que... Bom, pode mudar o nome, mas assim, o conceito, assim, o que está em jogo aí, né, na dinâmica das interações fortes, eu acho que é esse ponto, não. Tem muito resultado muito forte em cima disso, né? Pois é. Eu digo, a pergunta é válida porque isso aí não é uma coisa mensurável diretamente, uma coisa que indiretamente a gente pescou isso aí. Agora, será que, digamos, pescou mal, que o peixe... O conceito já está bem arraigado. Vê se está certo, Jefferson, para a gente começar, vê se está certo. Eu acho muito difícil de parte. Então, nossa ideia aqui é o lagrangiano, então, vamos trazer o seguinte, vou botar aqui, o lagrangiano, então, de Yang-Mills, né, o setor de Yang-Mills, como a gente tinha colocado, mais a matéria. Então, vamos só retomar aqui o nosso lagrangiano com simetria S to N. O nosso lagrangiano S to N para Yang-Mills mais a matéria. Tá? Então, nós temos aqui menos 1/4. Tá legal. Bom, então é imediato, né? Se a gente fizer o princípio variacional para o psi, tirar as equações de campo para o psi. Faz o princípio variacional para o psi barrado ou para psi, e aí a gente tira a equação de campo para o psi. Fazendo aqui uma variação em relação ao psi barrado, então a gente vai ter o lagrangiano para o psi. Então vamos aqui. Então está aqui, né? A gente já tinha feito essa equação de Dirac, simplesmente com a derivada covariante de Gauge, resolveu a questão. Vamos tirar então as equações de Yang-Mills agora. Né? As equações de Yang-Mills, então nós vamos fazer. As equações elas estão sempre também na representação. Então, estão sempre numa representação. Por exemplo, essa equação aqui, ela está na representação n-dimensional. Isso aqui se transforma com a fase que é a mesma que essa. O dmi-psi, o dmi-psi e o psi se transformam da mesma forma. Então, esse objeto e esse objeto estão na mesma representação. A representação n de S n. A equação ela tem sempre que manifestar essa covariância. Todos os termos daquela equação tem que estar na mesma representação. Eu escrevo como você depois para a gente, uma coisa que eu falo de psi, o AMA. Sei. E outra coisa, vamos dizer, as entidades que o envolvem, como equação de movimento, de conservação, etc. Quando a turma vai chegando para o LHC, já assim, eu acho que é mais do AMA, né? Sei. Assim, eu vou dar depois aí a lei de conservação. O pastor Pujato justamente chamar a atenção das covariâncias, das representações onde estão. Quer dizer, o psi está na representação de dimensão n, ele se transforma com aquela fase, e o dmi-psi da mesma forma. Então, essa equação aqui é uma equação na representação n, a representação n-dimensional do grupo SUN. Então, ela tem um caráter completamente covariante. Ela se transforma todos os termos homogeneamente segundo o grupo SUN. Só fazendo quando a gente fala da lagrangiana, que a equação do movimento a partir da lagrangiana, a gente já tem que estipular que já está no FMA, etc. Agora, quando a gente faz uma variação de campo, você não precisa estar estipulando. Né? Não, porque o lagrangiano já é invariante. Se o lagrangiano é invariante e o campo é covariante, né, você está fazendo, na verdade, a operação que você está fazendo isso. É a derivada funcional, é a derivada do lagrangiano em relação a um certo campo. Quer dizer, esse objeto aqui é invariante e esse objeto aqui é covariante. Se você pegar a transformada, o L é L, o L' é L.
Mas o psi', ele é, você pode pensar, derivar em relação a psi' é derivar em relação a psi e derivar psi em relação a psi'. A derivada de psi em relação a psi', vou botar isso para cá, é um S menos 1. Então, a equação de campo transformada de Gauge é S menos 1 vezes a equação de campo original. Então, você vê que as equações de campo elas se transformam covariantemente pelo mesmo fator. Então, tem uma transformação, né? Se isso aqui é zero, ou seja, se essa equação é válida, automaticamente essa equação aqui é válida. Se isso é zero, S vezes zero dá zero. Então, a equação é válida também para qualquer outra. A equação transformada também é válida. Então, aí que está a covariância. A equação de campo, ela não é invariante, ela é covariante. O lagrangiano é invariante. O L de psi' é igual a L de psi. Então, derivar L de psi', né? Então, L de psi' é igual a L de psi. Então, derivar isso aqui em relação a psi' é derivar, no fundo é isso. Derivar L de psi' em relação a psi é derivar L de psi' em relação a psi em relação a psi. Mas L de psi é L de psi. Então, aqui, isso aqui é a equação de campo não transformada. E isso aqui é a transformação. É a matriz de transformação. É a fase. Psi' é igual a S psi. Então, psi é S menos 1 psi. Então, sai daqui a derivada de psi em relação a psi é S menos 1. Então, isso aqui mostra, quer dizer, as equações de campo devem ser covariantes. O lagrangiano é invariante, mas as equações de campo são covariantes. O que eu vou dizer você, não porque você ainda não estipulou o campo em termos de DNA ou de psi, trabalha só com representação. É. Quer dizer, isso. Você... O fato do campo estar numa representação e o lagrangiano ser invariante já te garante a covariância das equações. Automaticamente elas já são covariantes. Tá? Então, quando vai fazer o princípio variacional aqui, então esse termo aqui é um quadrado. Então isso aqui vai aparecer duas vezes, esse termo aqui vai aparecer menos o meio. F min A delta F min A. E é claro, aqui dentro tem um delta, tem um A. Tem um termo aqui que é menos, então menos psi barrado, menos G, psi barrado, gama mi, GA, psi, delta, a mi. Fazendo a variação, né? Uma variação arbitrária, funcional no campo. Então, o F aqui é um termo de F ao quadrado, fica duas vezes F vezes a variação de F. Então, vamos trabalhar isso aqui. F min A, nós sabemos quem é. Isso aqui é Tmi delta AmiA menos Dmi delta AmiA. Aí aqui nós temos menos G F A BC AmiB, né? AmiC. Isso, né, que a gente tinha, deixa eu lembrar aqui. É isso aqui, Dmi, né? Isso aqui é, vamos lembrar aqui, Dmi mais IG ali, Dmi mais IG ali, né? Então, vamos botar tudo isso aqui é zero, aqui G, a gente divide tudo por IG. Então, vai ficar, aqui o termo que vai aparecer mista, menos G2, computador do amigo com a mi. Né? Então, menos G2, IFABC, ABB. Aí, eu já tinha feito isso, aí divide tudo por I cheio. Então, I cancela, menos I cancela. É isso. Então, nós temos a expressão do F min A. É Dmi AMI menos Dmi AMI menos esse termo aqui, G, F, A, B, C, AMI, B, AMC. Então, quando eu fizer a variação aqui, então isso aqui vai me dar menos G, F, A, B, C, delta, AMI, B, AMC, menos G, F, A, B, C, AMI, B, delta,
ANIC. Tá? Então, isso aqui é o que sai desse termo aqui. Claro, vamos querer fatorar no final do dia um delta ANIA geral. Então, isso aqui, né, está tudo multiplicado por F mini. Então, só para poder já alinhar os termos, depois a gente alinha. Esse primeiro termo aqui, eu posso, então, nesse termo, esse termo aqui, eu posso fazer uma integração por partes. Então, eu vou deixar esse fator menos o meio para multiplicar tudo no final. Vamos esquecer, alguém me lembra que no final tem que multiplicar por menos o meio. Então, fica F mini A vezes D mi de delta A. Nós sabemos que para tirar as equações de campo, a gente tem que sempre liberar a variação do campo. Joga essa integral para essa derivada para cá. Essa derivada vem para cá com sinal menos. Vai produzir menos D mi F mi A delta ANIA. Depois esse termo aqui vai bater com esse aqui, vai produzir mais DI F ANIA delta ANIA. Tá, tudo isso aqui vezes esse F de mi. Agora, esse F de mi vai estar multiplicando esse termo aqui, menos G F mi A F A C delta A B A C e aqui menos G F A, só retomando, tá? F A B C, isso aí é A B C delta A B C. Então só multipliquei F min A pela variação do F. A variação do F é essa aqui. Agora vamos só acertar os termos, porque tem tudo quanto é índice mudo aí, ó. Esse termo aqui, né? Se eu trocar o índice mi está saturado, o índice mi está saturado. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer isso, eu vou trocar o mi por mi. Então, o mi vira mi e o mi vira mi. Que aí fatora, ó, delta ANIA, delta ANIA, delta ANIA. Então, fica DMI. Aí esse termo aqui, ó, DMI, F, mi, esse aqui, o F, é antissimétrico de mi. Então, eu troco esse sinal aqui, fica um sinal menos. Então, esse termo aqui pode desaparecer e me produz aqui um fator 2. Depois, esse termo aqui, a gente vai ver que eles são iguais. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer botar a mi A, delta A mi A. Então, nesse termo aqui, vai ser interessante eu chamar o B de A e o A de B. Não, o A eu vou deixar. Então, deixa eu apagar a minha cara. Já fiz besteira aqui. F de A, menos A, B, C, A, B, A, C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o B de A. B de A e o A de B. Assim. E aí, aqui eu tenho A, mi, A, N, C. Então, tá legal. Vamos deixar para poder ficar bem uniforme, né? B com B, A com C. Agora, nesse termo aqui, eu vou querer fazer a mesma coisa. Porque eu quero fatorar sempre o delta A, mi, A, delta A, mi, A, delta A, mi, A. Então, aqui eu vou querer fazer a mesma coisa. Eu vou querer chamar, primeiro de tudo, querer botar isso aqui, delta A, mi, A. Então, eu vou chamar o mi de mi e o mi de mi. Só renomeando o índice. E agora vai ser interessante aqui eu chamar o C de A. E o A eu chamo de C. Então, delta mi, A, delta mi. E aí agora, para ficar mais semelhante a esse ainda, eu já tenho liberdade aqui de chamar o B de C e o C de B. Então, eu vou chamar o B vai virar C e o C vai virar B. Só renomeando. Porque aí a gente mostra que esse termo aqui, né? Ó, delta A, mi, A, delta A, mi, A, ANC, ANC. Aqui ficou mi, mi. Então eu boto mi, mi. Mas aí vai ganhar um sinal menos. Vai ficar mais. Mas aí aqui eu tenho B, troco A com C. Aí volta a ter o menos aqui. Então esses dois termos ficam iguais. E dá esse fator 2 aqui. Certo? Esse fatorzinho 2. Então, tudo isso vezes menos o meio.
Então, nós tiramos daqui, deixa eu apagar isso aqui, a gente está multiplicando menos o meio. Então, nós tiramos isso aqui, ó, DI, F, Mi, A, claro, delta, A. E esse termo aqui produziu mais G, F. Aí aqui, ó, B, A, C, eu vou trocar o A com B e vai ficar sinal mais. Vai ficar mais, vai trocar. Esse aqui, desculpa, esse aqui tem menos, perdão, esqueci. Esse aqui está trazendo um sinal menos. Só rápido, desculpa também. Eu multipliquei por menos o meio. Então, menos 2 saiu e o menos 2 saiu. O que sobrou para nós foram esses dois termos aqui. Vou já cancelar também o delta A e A. Então, o que sobrou para nós foi isso aqui. Já sem o sinal menos, porque eu já multipliquei por menos meio. Então, o que está sobrando para nós, como coeficiente do delta A e A, é isso aqui. DI FMA mais G. Agora, essa constante de estrutura aqui, eu vou só trocar o A com B. ABC, então vai ficar menos. Menos ABC FMI. Posso botar aqui. Botar aqui o ANI. C FMI. Então, vou botar, ó. F mini, vai ficar F mini. Então, volta a ter sinal mais. Mini. Aí aqui, só por uma questão de uniformidade também, vamos chamar o C de D e o B de C. Então, fica C, D, D, C. E aí, eu renomeio a constante, uso a antissimetria da constante de estrutura, então vai ficar menos FABC. Então, no final do dia, deu isso aqui. DMI, F, NIMI, A, menos G, FABC, A, NIB, F, NIMI, C. E esse termo aqui, que vem, né, também. Nós temos menos um meio, menos isso tudo, e esse termo aqui, menos G, separado, gama I, GA. Então, tudo isso é igual a zero. Então, a equação de campo de Young-Mills que fica para nós, a generalização aí, vai ser, eu percebi, então, que tem que botar o AMI aqui, eu botei o AMI lá em cima, não faz, né? Só para questão de colaridade. Então, ficou isso aqui, ó. Ficou DNI, FNI, ANI, FNI, e aqui ficou, claro, o AMI. Então, eu posso escrever isso dessa maneira, ó. Trocar agora Mi por Mi. Posso botar DNI, F, Mi, MIA, menos G, F, A, B, C, A, Mi, D, F, Mi, Mi, C, igual a G, separado, Mi, GA. Então vamos chamar isso aqui de uma corrente J e A. É a corrente ferriônica, certo? E esse termo aqui, vou botar aqui a equação de Young-Mills que pode ser. Então essa aqui é a equação do Dirac, né, para essa teoria invariante, desse modelo invariante SUN, e as equações de Young-Mills. Então, o DI, né? Agora, só queria mostrar para vocês esse termo aqui, DMI, DMI, F, A, vão ser as equações tipo Matos que nós vamos usar. Menos G, F, A, B, C, A, B, F, I, C, igual a J. Só queria mostrar a vocês o seguinte, esse termo aqui, vamos trabalhar essa combinação aqui. Vamos trabalhar isso aqui. Isso aqui, se vocês estão observando bem, vamos fazer assim, vamos pegar toda essa equação, vamos multiplicar pelo gerador GA.
Então, isso aqui é a equação de Young-Mills para nós. Podemos parar aqui. Equação de Young-Mills de forma de campos componentes, né? Os A's. Beleza. E a equação seria o análogo da lei de Gauss. As equações de Maxwell inhomogêneas, com a presença de fontes. Dmi, F, Mi, igual a Jni. Esse termo aqui, então, vem da estrutura de Young-Mills. Não está presente no caso de Maxwell. Mas só para a gente ter uma ideia, vamos colocar essa equação em forma matricial. Então, eu posso pegar essa equação e multiplicar, contrair toda essa equação, os dois membros dessa equação, por um gerador GA. Como tem um índice A livre, ó, eu posso contrair toda essa equação com GA para dar ela um caráter matricial. Então, isso aqui vai dar para nós, Dmi, F mini, aquele nosso F mini do início, o F mini que está expandido na base de geradores da álgebra de Lie. Agora, esse termo que vai aparecer aqui, ele vai aparecer assim, ó, menos G, F, A, BC, A, Mi, B, F, Mi, C, GA. Vamos pensar, olha só, essa constante de estrutura aqui, esse A aqui, ó, nada me impede de trazer ele cá para trás. Ele dá dois saltos, a constante de estrutura desse grupo semicímetro se compara completamente nesse cimento, eu boto o A cá para trás. Ó, isso que está aqui, esse termo que está aqui, eu posso pensar que ele seja assim, ó, A, Mi, B, F, Mi, C, comutador de GB com GC. Quem é o comutador de GB com GC? É I, F, B, C, A, GA. Então, né, esse carinha aqui daria um I a mais. Então, bota um menos I aqui. Ó. Então, isso que está aqui nada mais é do que menos I, A, Mi, B, F, Mi, C, comutador de GB com GC. Porque isso aqui dá I, o menos I dá 1, F, DCA, GA. F, DCA, GA. Então, esse termo que está aqui, eu posso pensar, então, esse menos G com esse menos I vai ficar IG. Menos I com menos G dá mais IG. Esse A, Mi, B eu trago para cá. E esse F, Mi, C para cá. Então, isso aqui vai produzir para nós um comutador de AMI com F, Mi. E o GA, ó, já foi absorvido, eu faço isso, né? Então, esse termo que está aqui, esse segundo termo, se eu contrair toda essa equação com GA, eu posso escrever essa equação assim, ó, Dmi, F, Mi, mais IG, comutador de AMI com F, Mi, igual que uma corrente Jni. Agora o índice A desapareceu, porque essa corrente também tem um caráter matricial, ela está expandida na base de geradores. Então, aquilo que está lá, do lado esquerdo, é o que nós chamamos de derivada covariante na representação adjunta. Isso aqui eu posso escrever assim, ó, uma equação assim. Nada Mi. Ou então até botar para distinguir aquela, né, vamos botar dessa forma. Dmi. Vou explicar já o que é isso. F Mi igual a Jni. Onde quem é essa derivada aqui? Essa derivada aqui é Dmi mais Dmi atuando em alguma coisa mais I. G, comutador de AMI com essa coisa. Esse operador tem essa característica. Esse Dmi atua aqui e esse IG AMI coloca esse F Mi aqui no computador. Então, essa aqui é a forma que a gente chama de forma matricial ou forma covariante das equações de Young-Mills. Essa derivada D arredondado, D calibrado, né? É em oposição a essa. Essa derivada aqui, nós vimos, é a derivada que atua lá nos termos. Ela é Dmi
mais IG AMI A GA. É a derivada que atua diretamente em cima do espectro. Ela não tem um comutador. Mas essa derivada aqui, ela aparece naturalmente como comutador. E essa é a derivada que serve para atuar no campo de gauge. Então isso aqui é a chamada, a derivada que nós chamamos de derivada covariante na representação adjunta. A representação adjunta é a representação que tem o caráter do comutador. Aqui eu não tenho comutador. Aqui eu tenho esse gerador atuando direto em cima do psi. Aqui, essa derivada, quando ela atua nesse campo, ela pega o comutador desse campo com o AMI, e não o produto do AMI em cima do campo. Então, a equação de Yang-Mills ela pode ser escrita desse modo ou desse modo. Então, tá, certo? Vamos trabalhar mais aqui do lado ali depois. E vamos fazer aqui o seguinte, e nós sabemos, tem um conjunto de equações agora, que são as equações tipo Maxwell homogêneas, aquelas que não vêm do acoplamento com fonte, que na teoria de Maxwell nós sabemos, elas são identidades. São as identidades chamadas identidades de Young, né? Elas vêm da própria expressão das derivadas covariantes. Elas vêm desse lado aqui, quando eu pego, né? Vamos lembrar lá DMI, lá no caso, desculpa, no caso de Maxwell, essa identidade de Young, vou colocar aqui. Identidade de Young, lá no caso de Maxwell, elas vinham daqui. DMI, F de capa, mais as permutações cíclicas, né? Mais as duas permutações cíclicas igual a zero. Que também podia ser escrita alternativamente dessa forma aqui. São as equações de Maxwell. No caso de Yang-Mills, vamos ver exatamente o mesmo conjunto de equações aqui. As identidades de Young agora podem mostrar que, ao invés de ser essa derivada, vão ser essas derivadas. Então, as identidades de Young agora vão ser DMI, F de capa, mais DMI, F capa mi, mais D capa, F mini, igual a zero. Lembrando que cada D desses, lembrando que a prescrição para calcular essa derivada é DMI do F de capa mais I, G, computador de AMI, F de capa. Então, colocando essas equações aqui, a gente vê que isso aqui é uma identidade. Claro, aí expressando os F's em função dos duais, lembrando que F, por exemplo, esse F mini é um meio de epsilon, mi e alfa beta. F tio alfa beta, a gente faz isso para todos esses termos, e aí a gente tem três índices livres, né, que são mini e kappa, contrai com esses F's, como a gente fez exatamente no campo do caso de Maxwell, a gente pode mostrar que essa equação pode ser conduzida a essa equação aqui, DMI, F tio mini, igual a zero. Então isso aqui é a forma de Yang-Mills para as equações homogêneas. Pode estar dessa forma ou nessa forma aqui, as três derivadas. Ou então com uma única divergência mais do dual. Só usar essa relação aqui nessa equação, substituir cada F desse e no final do dia pegar essa equação aí, contrair, né, como eu tenho o índice mini e kappa ali, contrair toda essa equação aí com um epsilon, mini, gama delta. E aí usar aquelas expressões que a gente tem para a contração dos épsilon, que vai dar essa equação. Para cada uma delas eu uso aí, vai dar a divergência do dual. Tá bom? Não tem erro. É só aplicar essa equação. Bom, então, essa aqui
ou essa aqui, ou a de baixo, dão as identidades de tempo. Lembrando sempre também que essa derivada aqui pressupõe esse comutador aqui. Então, o comutador de AMI com o F de U. Então, as equações de Young-Mills são de pagar. Isso aqui podemos, a gente pode também, se quiser, escrever essas equações assim, ó. Isso aqui é DI F de U mini A GA mais IG comutador de A mi B GD com F til mini C GC. Isso aqui é igual a zero. Estou escrevendo essa equação, colocando já cada elemento, cada objeto como uma matriz expandida na base de geradores. Aí aqui eu uso de novo o comutador de A mi B GB, isso aqui vai ficar IF D CA GA. Então, vai dar um menuzinho. Então, essa equação aqui, a equação dessa equação homogênea, eu posso escrever dessa forma. Deixa eu apagar isso aqui. As equações homogêneas podem ser escritas dessa forma. DI F til mini A menos G F A B C A mi B F til mini C igual a zero. Então, essas aqui são as equações de Maxwell, as equações de Young-Mills homogêneas com o dual. É igual a de cima, só que a de cima é sem o dual. A de baixo é com o dual e sem conta, claro, são as equações homogêneas. Então, foi por isso que eu guardei essas equações, que agora vamos escrever essas equações explicitamente em termos dos campos elétricos, magnéticos. Então, primeira coisa, a gente pegar, você já sabe como gerar essas equações. Não vou gerar todas, né? A gente vai fazer já, vai ver como é que fica. Por exemplo, se eu pegar essa equação aqui, a componente temporal dessa equação. Então, se eu pegar essa equação primeiro aqui, μ igual a zero. Então, se eu pegar aquela equação, vai ficar dmi F mi 0A menos G F A B C A mi B F mi 0C igual a J 0A. Quer dizer, a componente zero da corrente fermiônica, que é a parte da densidade, ou Rho. Então, claro, como isso aqui é assimétrico, aqui já está zero, aqui só pode ser o I. Aqui só vai contribuir o índice espacial. A mesma coisa aqui, como aqui já tem o índice temporal, aqui só vai sobrar o índice espacial. I. Muito bem. Então, isso aqui a gente já sabe. Se eu quiser transformar isso aqui no operador, eu desço o índice I com um sinal menos, para poder ficar a divergência. E o Fi0 é menos o campo elétrico. O F0I é o campo elétrico. O Fi0 é menos o campo elétrico. Então aqui fica menos, menos. Então vai ficar a divergência. Campo elétrico é A. Né? Por quê? Isso aqui é menos campo elétrico, vetor, menos é IA, e isso aqui é DI, então fica mais, divergência. Esse carinha aqui é o verdadeiro campo, né? Então isso aqui vai ficar menos G F A B C. Isso aqui é a componente I do campo no espaço euclidiano, então, AB. Vai ficar um produto escalar com Fi0, mas Fi0 é o menos E. Então aqui vai ficar mais. C.
igual, vamos ver, isso aqui é a densidade de carga hamiltoniana. Vamos lá. Certo? Ficou então, ok. Esse cara aqui, o índice contravariante é o que nós tomamos como sendo o vetor euclidiano. Esse aqui é o vetor A componente I. E esse F0, né, é menos o F0I, portanto é menos o campo elétrico. Então esse menos compensa. Então essa equação, que é a lei de Gauss, né, seria a equação de Gauss da eletrostática. Então a gente vê que agora o potencial vetor, que não comparecia não comparece nessa equação. Essa equação é a equação do campo elétrico, campo vetor potencial vetor, no caso estático. Se eu tiver DDT, né, quer dizer, o campo elétrico, né, está aqui. Se eu tiver o caso estático, essa derivada não tem. Então fica laplaciano de φ, fica aqui um termo só, mas o A vai aparecer. Mesmo no caso estático, né, o campo A aparece aqui por causa desse termo, esse aqui não, e por causa desse termo aqui. Então essa é uma equação que envolve φA, não é uma equação que fica só para o φ. Então, por causa do caráter de Young. Então isso aqui a gente pode escrever, vamos dizer assim, escrevendo, é como se a gente está vendo que tem uma regra aqui. A divergência, né, ela fica acrescida desse objeto aqui. Vamos pegar agora, então essa equação para divergência. Vamos pegar, se a gente pegar, por exemplo, essa equação agora, os índices espaciais dela. Então, deixa eu guardar essa equação aqui, só que a gente vai precisar dela. Então, o caráter de Young está todo aqui, ó, G, F, A, B, C. Claro, o caráter de Young-Mills aqui, através desses termos aqui. Esse termo que está dentro do campo elétrico, ele só aparece por causa do Young-Mills. Né? Vamos pegar essa equação agora para I igual a I. Então, claro, para I igual a I, tanto vai contribuir o zero quanto o J. Então, nós vamos ter P0, F0 I A, mais DJ, FJ I A. E aí, menos G, F, ABC, A0 também, A0, F, 0 I C, menos G, F, A, C, aí, J, F, J, I, C. Igual aí aqui sim, vai ficar o J, I, A. Certo? Muito bem. Então, isso aqui é DDT mesmo, né? Não tem problema, tanto faz estar em cima quanto embaixo. Esse aqui, quando descer, para poder virar um rotacional, ele vai descer com sinal menos. Tá? Esse aqui desce a zero, é o próprio φ. Esse aqui é o próprio φB. E esse AJ, quer ver, né? Esse AJ aqui em cima é o próprio campo euclidiano, né? O índice J. Mantém o sinal, porque ele já está com o índice em cima, então ele já é o vetor euclidiano. Beleza. E esse cara aqui é menos a corrente euclidiana, porque a corrente JI aqui, ele tem que ficar contravariante, com sinal menos, e agora é que eu identifico isso aqui como um vetor do espaço euclidiano. Então, desse lado aqui, eu vou ter menos J. E aí, quando eu boto a flechinha, já estou sabendo que a corrente é euclidiana, o índice pode ir para baixo. Eu tive que ver primeiro o espaço de hipótese, aí identifico o vetor euclidiano. Tá legal. Então, F0I, aqui é o campo elétrico. Então, isso aqui é DDT do campo elétrico. Oi, vai. Vamos esclarecer um pouquinho mais o que é vetor euclidiano.
O que é o vetor? É o vetor que eu vou identificar no espaço tridimensional. Quer dizer, quando a gente fez essa identificação do espaço unicórnio, né, A0, aí. Então é isso aqui que eu identifico com o nosso vetor, realmente do espaço tridimensional, do espaço euclidiano. Eu pego, é o vetor contravariante do espaço de Minkowski, que nós identificamos como vetor do espaço euclidiano. Quando eu boto o espaço euclidiano, eu já posso botar o índice básico. Agora eu já estou para esse ponto que eu estou trabalhando no espaço com métrica positiva, que é a métrica positiva. Só isso que eu estou falando. Já tinha chamado a atenção disso. Muito bem. Esse termo aqui agora, menos DJ. Isso aqui nós sabemos. FJ e A é menos εj I kappa, campo magnético euclidiano, componente kappa A. Essa é a nossa identificação. Vamos lembrar da aula passada. FIJ é menos εjk. Aí aqui, menos G F A DC FB. Então aqui, F0I é o próprio campo elétrico. Isso aqui é o campo elétrico, né, do espaço tridimensional mesmo, componente C. Esse aqui então vai ficar menos G F ABC A J. Então esse aqui é o vetor mesmo euclidiano. E esse aqui é menos epsilon J I kappa B kappa C. Isso aqui igual a menos J e A. Só para a gente fez a passagem do espaço euclidiano. Então vamos lá. Então aqui ficou menos. Só copiando aí para ficar todo mundo junto dele. Ver se eu tiver algum aí, vocês percebem. Então aqui, ó, menos fica mais. Agora isso aqui é epsilon J I kappa DJ BK. Então vamos botar esse I aqui para frente. Trocar o I com o J. Quando eu trocar o I com o J, aqui volta a ter sinal menos. E aí aqui vai ficar um rotacional. Vai ficar, isso aqui é a componente I do rotacional de B. Então esse termo aqui, vão ter sinal menos separado aqui. Esse menos está bem separado aqui. Então isso aqui é rotacional de B a componente I. Esse termo aqui, não precisa fazer nada, já é o próximo campo elétrico. Esse termo aqui é a mesma coisa. Vamos botar menos fica mais. E aí, eu vou querer botar esse I com esse J aqui na frente. Volta a ter menos. Agora, epsilon IJK. A J BK é o produto vetorial de A por B, componente I. Quer dizer, é AB vetorial BC, componente I. Então, esse todo aqui eu vou apagar. AB vetorial BC, componente I. Então, a gente pode agora escrever isso aí numa forma de equação de Ampère-Maxwell. Vou botar. Quero ter o rotacional de B. Então, vou multiplicar aqui por menos. Aqui fica mais. Aqui fica mais. Aqui fica mais. E aqui fica mais. Então, nós vamos ter do lado esquerdo, rotacional. Tá? É a última equação de Maxwell. Rotacional de B. E aí, esse termo aqui, mais G, F, A, BC, AB, vetorial, BC. Olha a forma aqui, ó. Divergência vira rotacional. Esse termo aqui que é produto escalar vira produto vetorial. Então, está vendo uma forma de covariatização, né? Bom, então esse termo aqui fica do lado esquerdo, rotacional
de B igual a corrente de deslocamento mais a corrente. Vai ficar ddt igual a ddt, campo elétrico é A, menos G, F, A, B, C, φD, SC, mais a corrente. Então está bem com a carinha, essas equações de até mais. Isso aqui é uma forma de um DDT, depois nós vamos ver que isso aqui é um DDT covariante gauge. Isso aqui é o rotacional de, agora o rotacional de Young-Newton, não mais o rotacional. Isso aqui é zero, isso aqui é zero, a gente não tem nada. Da mesma forma que essa equação aqui tem essa covariantização. O que a gente precisa tirar agora são as equações homogêneas, né? Tirar daqui. O que a gente precisa tirar aí é a lei de Faraday-Lenz, a lei da indução. É só pegar também. É só lembrar também o seguinte, né? Bom, quem é o dual, né? Quem é? O F, quando eu pegar aquela equação ali, eu vou ter dmi. Se eu pegar essa equação componente zero, então nós vamos ter di do F til I zero. A menos G F ABC A I V F til I zero C igual a zero. Tá? Peguei a componente zero daquela equação. Aí agora é só lembrar, né, da questão do dual. Quer dizer, F til F0I é o campo aí. É o campo elétrico aí. Então, F til 0I, o I 0 é F til. Então, F til 0I é 1 meio, pela definição dual, 0I alfa beta, F alfa beta. Vamos lembrar disso, né? Definição do dual. Como esse cara já tem um índice temporal, a única possibilidade é que aqui seja J kappa e que aqui seja J kappa. Então, o F til 0I em cima é 1 meio, epsilon 0 e J kappa, esse aqui é o Levi-Tivita que dá 1. Então, quando eu vou fazer a projeção disso no espaço euclidiano, isso aqui é espaço mincótico. Isso aqui dá o Levi-Tivita e JK do espaço euclidiano. Esse cara aqui, FJK, é menos, então boto menos aqui, epsilon JK, LBR. Então, epsilon e JK, FJK, isso aqui dá 2 vezes delta de IR. Então, o 2 desaparece, isso aqui fica aí. Então, a gente tem essa relação aqui. F til 0I é menos o campo magnético, ou seja, F til 0I em cima, né? Ou F til I0, vai só dar um sinal mais. Então, esse cara aqui, F til I0, é o próprio campo magnético euclidiano. Então, você vai ficar divergência DI de BI, divergência de BA. Certo? É o campo magnético euclidiano. Esse cara aqui vai ficar menos. Agora, lembrar, esse cara aqui, isso aqui ainda está no espaço mincótico. Para eu jogar ele para o espaço euclidiano, eu preciso primeiro levantar esse índice para poder ficar contra a variante. Boto um sinal mais aqui. Então, esse aqui sim é o potencial vetor do espaço tridimensional projetado. E esse aqui é o campo magnético. Então, esse termo aqui vai ficar mais G A, B, C, AB, escalar, BC. Nossa, aqui é a lei de Gauss, do magnetismo, né? É a equação que não tem monopólio. Então, nós vamos ter aqui essa equação de divergência de BA. Mesmo com esse termo aí, o pessoal diz que não tem monopólio?
Não, aí a gente diz que com esse termo aí a gente já começa a ter chance de ter monopolos e teorias não abelianas. Tá bom. F, A, B, C, A, B, escalar, B, C, igual a Z. Então tá aqui, isso aqui é outra equação. Então vocês estão vendo um padrão de repetição. O operador gradiente, ele sempre é acrescido por um G, F, A, B, C, A, B. A, B. Divergência com A. E essa rotacional vai com A vetor. Então é como se a gente tivesse a simetria de Gauge, ela vai covariantizando o operador de gradiente, né? Depois a gente vai dar uma prescrição para isso. E agora falta fazer a última equação, que é a equação que vai nos dar só lembrar, só para lembrar, F til e 0 deu para nós campo euclidiano componente I dual, né? Então a gente agora vai pegar a mesma equação aqui e vamos pegar a componente I. Quando eu pegar a componente I, eu vou poder ter D0 aqui, então eu vou poder ter D0 F til 0 IA mais DJ F til JIA menos G FABC A 0D F til 0IC I menos G FABC A JB F til JIC igual a 0. Vamos lá. Então, beleza. Então, isso aqui dá F til 0I, esse claro é menos esse. Então, é menos o vetor euclidiano. Então, isso aqui está dando menos DDT do campo magnético no componente IA. Esse termo aqui, F til JI, então vamos lá. F til JI, pela definição de dual, é o meio do epsilon JI alfa beta F alfa beta. Como isso aqui já tem dois índices espaciais, eu tenho duas possibilidades. 0 capa, 0 capa, capa, 0, capa, 0. As duas vão se somar, vai dar um fator 2, e vai sobrar aqui, por exemplo, 0 capa. E aqui, 0 capa. Claro, eu posso trazer esse 0 aqui para frente. E aí, esse cara que está aqui é o epsilon euclidiano, é o Leibniz de 3 dimensões, J e K. Esse F0 K é o próprio campo elétrico na componente K. Então, esse F til JI em cima, eu posso associar dessa forma aqui, então esse termo aqui vai ficar mais PJ epsilon J I capa é capa, é o que vai dar o rotacional de E. Epsilon JI, J I capa. Esse termo aqui vai ficar menos G, FABC, FB. Esse F, isso aqui é o próprio campo magnético, D, I, C, tínhamos visto, né? Então, esse é menos, né? F til I0 é que é o B, então F til 0I é menos, vou ficar mais aqui. E esse carinha aqui deu, esse cara aqui, então, temos que botar ele na forma contravariante, vai dar um sinal mais aqui. Esse termo aqui vai dar para nós mais G, F, A, B, C. Aí, esse aqui sim, é o vetor A euclidiano, componente J. Esse aqui, o F til JI, nós acabamos de fazer aí, o F til JI é epsilon J I capa F capa C. É isso? É epsilon J I capa F. Perfeito. Então, desse lado aqui, nós vamos produzir esse termo aqui. Vamos
trocar também. Então isso aqui vai ficar IJ. IJ. Vai ficar um sinal menos. Onde mais eu vou precisar trocar? Vou ficar JK. Uma coisa aqui, IJ. Sinal menos. Então a gente está pronto. Então, vamos lá. Multiplicar tudo por mais. Menos. Menos aqui. Mais. Então, do lado esquerdo, nós vamos produzir aqui, ó, o rotacional do campo elétrico, o componente A, mais o famoso termo, que vai dar A vetorial E. Então, do lado esquerdo vai ficar rotacional A. Campo elétrico, componente A, e acompanhado do termo, que é G, F, ABC, AB, vetorial EC. Então, só o lado esquerdo, né? Esse termo, mais esse dá o rotacional. O outro vai ficar menos DT, DDT do DA. E aí esse termo aqui vem para cá com sinal mais. A gente pode botar esse menos aqui em evidência. E aqui menos G, F, ABC e D, DC. Então essa aqui seria para DS. Então o que a gente observou é que ao escrevermos as equações de Young-Mills nessa forma, a gente tem uma prescrição para covariantizar. A gente pega, no fundo, são as equações de Maxwell, só que com as derivadas, né, substituídas. Quer dizer, aonde esse termo aqui, eu posso pensar assim, isso aqui eu posso botar um EC em evidência. Eu poderia escrever a primeira equação assim, ó. Divergência. E aqui eu boto delta de AC, mais esse operador aqui, G. Vamos fazer assim, ó. Primeira equação eu posso escrever assim. Operador de gradiente, delta de AC, mais G, F de A, DC, AB. Tudo isso escalar EC igual a ρA. Então é como se eu produzir esse operador aqui. Ó. Isso aqui faz o papel de um operador, né, de índice, do espaço de índice matricial AC. Aqui ó, a identidade e aqui AC, porque esse cara aqui está contraído com esse. Né? Então eu poderia pensar em um operador, sei lá, só para criar uma notação. Isso aqui vai fazer o papel de uma divergência índice AC. Poderia pensar nesse operador aqui. Quer dizer, isso é uma notação simbólica, no fundo é aquilo que está em jogo. É uma divergência delta. Bom, o segundo termo eu posso escrever, só que em vez de divergência rotacional, vou fazer o seguinte, ó. D onde AC vetorial EC, ó, fazendo a mesma coisa. Aqui vai dar um delta de AC, que vai dar o rotacional, e o F ABC AB, né, vetorial. Poderia tentar colocar desse modo aqui. É esse termo aqui. Igual a menos DDT, rotação DDT, AC também, EC. Lembrando, então, que esse operador aqui, o operador, vamos dizer assim, de derivada temporal covariantizado segundo Young-Mills, é índice AC, é a mesma coisa. É DDT, delta AC, menos F, A, B, C. Isso aqui faz o papel. Léo, Oi. ali não seria BC? Ah, seria assim, seria não. É.
Obrigado. Exatamente. Depois, a terceira equação simplesmente é uma equação de divergência covariante. É como se fosse isso. Ó. A divergência AC. AC igual a zero. E a última equação é uma historinha. Rotacional AC DC. Tá, DDT AC. Então a gente ganhou um sisteminha que a gente sabe, a gente sabendo escrever as equações de Maxwell, a gente praticamente escreve as equações de Maxwell, só que com as derivadas chamadas covariantes de Young-Mills. As derivadas, vamos dizer assim, que recebem a contribuição de Young-Mills. Então, aquilo que era divergência de E igual a ρ, fica divergência de E igual a ρ, só que esse operador de divergência, acrescido dessa forma. O que é rotacional de E igual a menos dV/dt continua sendo, só que agora com as derivadas de Young-Mills. A derivada espacial, o operador de gradiente, é covariantizado dessa forma. Nabla mais G, F, ABC, AB. E a derivada temporal é covariantizada com DDT menos F, ABC e C. Então, a gente mantém toda a analogia com Young-Mills, com Maxwell, como se estivesse fazendo uma teoria de Maxwell, só que colocando ali as derivadas devidamente covariantizadas. Tá? Então, nós ganhamos um dicionário, sim, que é transformar o gradiente nesse operador e transformar a derivada temporal nesse operador. Confidei. Os sinais são opostos também, claro, cada método. O A em cima e o φ é positivo, o A embaixo é negativo. Tá? Bom, então com isso aí, a gente fecha mais ou menos uma grande parte das nossas discussões de Young-Mills. Claro que se a gente colocar essas correntes iguais a zero, tem as equações de Young-Mills no vácuo. Aí essas equações são equações não lineares, estão lá, né? São equações mesmo sem correntes externas, assim, fontes externas, são equações não lineares, e por serem equações não lineares, equações diferenciais parciais não lineares. Então ela tem uma vastidão de soluções muito interessantes. Tem um trabalho, né? Um Reviews of Molecular Physics, de 75, acho, do Alfred Actor, que é muito legal porque ele estuda, ele pega essas equações, no caso de SO2 especificamente, e estuda, classifica todas as soluções. Aí ele vê que tem soluções do tipo sólido, soluções do tipo instant, soluções de monopolo magnético, soluções de Lorentz, tem muitas soluções de Dyons. Ele faz assim, estuda, vamos dizer assim, toda a flora de soluções que essas equações aí podem. Aí todo um estudo que ele dá os métodos analíticos, aí a gente aprende muita coisa, muitos teoremas sobre equações diferenciais parciais também, então é muito interessante. Esse trabalho do Alfred Actor é um Reviews of Modern Physics. De 1974. 79. Oi? 79. 79? Ah, então beleza. 79, né? Não sei se você sabe o volume não, né? 51. Hã? Tem aqui o 51. Ah, você tem anotado aí? Então dá a referência precisa, por favor. Reviews of Não, Modern é Physics. isso. É 1979, volume 51. Ah, 1979 e volume 51. Obrigado, tá, Bruno? Então, esse artigo, esse paper aqui é muito bom, é uma aula, ele é muito didático, ele é autoconsistente, você pode estudar ele sozinho. Basta chegar, se tendo chegado às equações de Young-Mills, é só fazer ele. E uma coisa que eu fiquei devendo a vocês, que eu vou fazer uma aula que vem, então, eu vou partir dessas equações para a gente construir sistemas mecânicos interessantes. A gente vai fazer uma redução chamada redução dimensional
Vamos ver. Vamos considerar as equações de Young no VAR. E nós vamos ver que a gente pode ganhar um sistema, fazer uma redução dimensional, supondo que todos os campos são uniformemente distribuídos no espaço. Os campos não têm dependência em X, só vão ter dependência em T. Então, se a gente pega um sistema de equações que só tem a dependência em T, a gente ganha tipo um sistema mecânico. Só pegar esse aqui, vou apagar um instantinho, se a gente basicamente pega o Lagrangiano de Maxwell, né? Que é menos o quarto de F mini e F mini, que no fundo dá o meio de E2 menos B2. Aí lembrando que o campo elétrico é menos gradiente de φ, menos PADT. E o B é rotacional, certo? Isso aqui é 2 menos B2, rotacional de A ao quadrado. Se eu trabalhar numa situação em que os campos não têm dependência espacial, toda dependência é só temporal. Estou trabalhando com campos que são uniformes no espaço e dependentes do tempo. Então, rotacional de A é zero, porque não tem dependência nas coordenadas espaciais, gradiente de φ é zero. Então, o lagrangiano que sobra para mim é um lagrangiano do tipo AI ponto ao quadrado. Ou seja, me sobra um oscilador harmônico tridimensional. Né? O meio de AX ponto ao quadrado, mais AY ponto ao quadrado, mais AZ ponto ao quadrado. Então, o oscilador, entendeu? O campo eletromagnético, no fundo, ele tem um oscilador harmônico tridimensional dentro dele. Isotrópico. Que são essas componentes. E aí, claro, se eu quiser tirar das equações de Maxwell, as equações de Maxwell vão dar para nós as equações de um oscilador harmônico tridimensional. Então, é uma maneira da gente reduzir o sistema a um sistema mecânico e ver o que ele pode ter dentro dele, tirar as informações da mecânica para depois fazer algumas informações sobre a teoria de campos. Então, esse é um método interessante que eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos. E tem um trabalho até interessante também, e isso aí é uma coisa interessante, porque você começa a ver, através de um sistema mecânico correspondente, se a teoria de campos associada vai ter regime caótico ou não. Então, eu vou dar para vocês umas referências interessantes sobre isso, até porque a gente vai tirar, vamos dizer assim, uma mecânica clássica de Yang-Mills. Então, vamos buscar uma teoria de Yang-Mills SO2 e vamos ver como é que ficaria a mecânica clássica associada a uma teoria de Yang-Mills SO2. E aí tem uma série de trabalhos interessantes mostrando aspectos de comportamento, né, de evolução dinâmica desses sistemas aqui. Então, eu vou começar a aula que vem falando sobre isso e depois, basicamente, em 1 hora só, o primeiro tempo, dá para resolver isso. Depois eu vou trabalhar com vocês a questão das chamadas transformações canônicas, né, generalizadas agora no espaço dos campos também. Essa é uma questão importante e depois tem um reflexo importante também na teoria clássica de campos. Nós vamos trabalhar sempre no aspecto clássico, né, mostrar como é que a gente pode gerar essas transformações generalizadas de campos. E isso aí, claro, na mecânica são transformações generalizadas de campos. Então a gente precisa de mais um encontro só para fechar isso. E aí, como eu tinha falado com vocês, segunda-feira eu sei que vocês têm véspera de uma prova na terça, claro que ninguém tem cabeça para concentrar. E aí a gente pode, na outra semana, fazer a nossa última aula, a semana que vem, dia 6. Em princípio, eu acho que, eu não sei nem se eu tinha marcado com vocês, mas eu acho que eu pensava em terça-feira, né? O dia da prova de vocês é terça, não é? Pode ser depois da prova. A prova é que horas? A prova de manhã. Ah, de manhã, então. Pode fazer na terça-feira, eu acho que terça-feira, dia 7, às 4 horas. Tá? Se alguém anda que tem boa cabeça, me passa um e-mail. Tem vida prova de terça, mas eu acho que terça-feira, 4 horas, tá? Terça-feira, 4 horas. Eu acho que a gente, inclusive, já tinha aventado essa possibilidade de ser depois da prova de vocês, no dia da prova. Porque aí a gente fecha o curso na terça-feira que vem. Tá bom? Você tem prova de quê? Mecânica quântica? Estatística. Estatística.